Pedro, uma vez você falou aqui sobre como os Estados Unidos ajudaram a legalizar ou legalizaram verdadeiros crimes, como, por exemplo, o racismo, né? As leis Jim Crow, por exemplo, era parte do Estado. No caso aqui do que você está dizendo, do Trump, a própria democracia americana produz instrumentos para legalizar esses crimes agora, de modo a se desfigurar e não virar mais uma democracia. É essa pegadinha do modelo americano de democracia liberal? Essa é a pegada do nazismo, por exemplo. O que foi o nazismo e o fascismo? Ou o fascismo, usado aqui como categoria geral, que inclui o fascismo alemão, o nazismo. Foram forças políticas de extrema-direita que ascenderam pela via democrática, se utilizando dos direitos que a democracia produz para destruir a democracia e destruir os direitos. Veja que interessante, Hitler governou por uma ditadura, a Alemanha, por um período longo de 15 anos, mantendo na vigência a Constituição Democrática de Weimar. Não houve suspensão da vigência da Constituição. Então, as estruturas, tem um livro ótimo que eu sugiro para as pessoas lerem nesse momento, que chama Estado Dual, é produzido pela editora Contracorrente, lá do Rafael Valim, que é do Ernest Frankl. Eu escrevi o pós-fácil desse livro. Ele mostra como é que era a estrutura da ditadura nazifascista. Eram estados duais. Havia um estado de exceção, de soberania bruta em relação às pessoas, né, que não reconhecia os corpos humanos como protegidos por direitos, né, mas, por outro lado, isso convivia com o estado normativo, que tinha a racionalidade na normatividade burguesa, do direito, etc. Era essa dualidade, essa esquizofrenia. Hoje é uma nova forma de esquizofrenia estatal, o que o Trump está produzindo, mas é a velha ditadura, com outro modelo. Né? Media um pouco mais com a ideia da eleição, mas não media com os direitos. Hoje, nos Estados Unidos, está suspenso o direito à livre expressão, por ato do presidente da República. Um cientista não pode mais ir a um congresso, se for servidor público, né, que a maioria dos cientistas são financiados pelo Estado de alguma forma, não pode ir a um congresso expor a sua descoberta científica sem antes passar por um processo de censura prévia. Um artista não pode receber as verbas estatais de financiamento se não for para promover a estética clássica, ou seja, o Estado determina qual estética o artista deve seguir. Isto é ditadura, da mais grosseira, da mais ofensiva aos direitos. Então, de uma forma rápida, muito eficiente no plano político, e por um pacote de atos de exceção, foi instaurada uma ditadura trumpista nos Estados Unidos. É isso que ocorreu. Não há outra palavra para você discriminar. O fato de ainda existir um Estado normativo e um judiciário nos surpreende. Na Alemanha nazista também havia. Na ditadura brasileira também havia judiciário. A Alemanha não deixou de ser uma ditadura por isso, a ditadura brasileira não deixou de ser uma ditadura pelo fato de ter judiciário e Constituição, etc. Porque essas coisas são manipuladas pelos ditadores, sempre em seu favor. É o que Trump vai fazer. Já está fazendo na prática, né? Se a Suprema Corte americana, não declarar inconstitucional esses atos que eu estou falando aqui, está instaurado uma ditadura nos Estados Unidos. Acabou a democracia americana. Temos que colocar claro isso, porque já não vai haver liberdade de expressão mínima, o que significa dizer que não há mais uma democracia de baixa intensidade. Se descaracterizou a democracia naquele país. É muito grave isso. É a primeira vez que isso ocorre na história norte-americana desde a sua independência. Quais os riscos para o Brasil, na sua opinião, e como reagir diante disso? É muito difícil. Nós vamos enfrentar algo muito pesado daqui a 2 anos. O Lula está no cerco, o governo Lula, né? O mercado financeiro está colocando a faca no pescoço. O mercado financeiro brasileiro é um dos grandes agentes em favor desse neonazismo, né? E dessas novas formas de extrema-direita. Estão colocando o governo no cerco. O legislativo virou um foco também de combate aos direitos e à Constituição, cotidianamente, colocando também a faca no pescoço do governo. O governo, por outro lado, não se ajuda, está absolutamente encapsulado e sem contato com a sociedade civil, né? Então, nós estamos num momento muito difícil e vamos ter um apoio internacional a essa extrema-direita muito forte por parte do Estado americano, que é o Estado mais poderoso do mundo, né?
Então, realmente, nós vamos ter, vai exigir toda a habilidade do Lula, que é muito grande, né, para ele poder sobreviver esse período e poder se reeleger em 2026. Nós não temos outro caminho. Nosso único caminho de fazer sobreviver a democracia brasileira é conseguir reeleger Lula em 2026, senão algum cara de extrema-direita vai assumir e podemos ter uma tragédia aqui no país.